Muito boa tarde, companheiros e companheiras que acompanham o Hora 13 aqui no canal da Resistência, todas as terças, quartas e quintas, ocupando esse horário das 13 horas, com o nosso companheiro Vadir Damus, explorando sempre os temas que constroem a unidade da esquerda brasileira no enfrentamento do golpe de 2016 e desse governo de extrema-direita que nos atormenta. A campanha Lula livre, a campanha fora Bolsonaro, como vocês sabem, são nossas prioridades absolutas. E nós temos debatido aqui, nesse começo de ano, ao longo do mês de janeiro todo, a mudança de conjuntura que a gente vem verificando no país, né? E, evidentemente, que nós estamos reprogramando, né, os rumos dessa nossa luta para 2021. Só tem uma interferência no seu som aí, viu, Paulo? Se puder, deve ter uma outra rede ligada junto com você aí. Aí, beleza. Então, o que a gente tem feito, né, nesse primeiro mês de janeiro? Sentido o pulso das ruas, sentido o pulso da mobilização, analisando os movimentos do Bolsonaro, analisando os movimentos da classe trabalhadora e definindo os rumos das nossas campanhas, né? Já tivemos aqui debates interessantes agora na retomada do Hora 13 em janeiro, com lideranças nacionais da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, com nossos líderes parlamentares, tratando da agenda institucional e da agenda de massas, da agenda da luta do povo. E hoje nós vamos compartilhar com vocês a reflexão que vem sendo feita no âmbito do Comitê Nacional Lula Livre, que realizou na semana passada uma reunião de fôlego da sua executiva nacional, para que a gente possa sentir, né, como é que vai a luta pelo Anula STF no país nesse ano. Né? Nós convidamos para discutir conosco um pouco da conjuntura política, jurídica do país e os rumos da campanha, o que é que nós pensamos fazer nesse ano de 2021, o nosso companheiro Paulo Okamoto, que é uma figura central na campanha Lula Livre, né? Quando presidente do Instituto Lula, foi dos que impulsionou essa visão de mobilização social da opinião pública em defesa da liberdade de Lula e da recuperação plena dos seus direitos civis, dos seus direitos políticos. Paulo Okamoto integra a executiva do Comitê Nacional Lula Livre, e depois da reunião da semana passada, nós já realizamos também várias reuniões operacionais esse ano, aliás, esse comecinho de semana, né, para que a gente possa ir concretizando aquilo que os movimentos sociais e partidos políticos que integram a campanha Lula Livre estão pensando e planejando para 2021. Eu queria te agradecer muito, Paulo, a disponibilidade de estar conosco hoje, né? A gente aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, a gente não tem tempo limitado, nosso tempo apenas é para encerrar um pouquinho antes das 14 horas. Então, você tem o tempo que achar necessário, né, para uma exposição inicial. O que a gente gostaria de te ouvir? Né? Essa reunião fez uma análise de conjuntura, identificou aí tendências na conjuntura, e enfrentou um tema real. Né? Lula pode vir a ter, finalmente, o seu habeas corpus pela suspeição de Moro, julgado na segunda turma do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, do STF. E essa semana nós tivemos uma grande vitória, uma importante vitória por 4-1 no plenário da segunda turma, que manteve a decisão do ministro Lewandowski de compartilhar com a defesa do presidente Lula as provas colhidas na Operação Spoofing, que, de uma certa forma, trazem para dentro do processo criminal aquilo que foi o grande conluio entre Moro e os procuradores da Lava Jato, entre a Lava Jato do Brasil e autoridades internacionais envolvidas ilegalmente nas investigações. Então, com certeza, foi uma vitória importante que o acesso esteja garantido, que a defesa de Lula possa utilizar essas provas colhidas
na operação spoofing e, principalmente, que o povo tem acesso. Não é mais a Vaza Jato, não é mais o Intercept Brasil. Agora são provas constantes de inquérito do Supremo Tribunal Federal que estão sendo compartilhadas e, portanto, têm validade jurídica inquestionável, apesar do Moro continuar dizendo que não reconhece nada daquilo. Então, Paulo, nós estamos ansiosos aí para conhecer a sua opinião, né? Você tem o tempo para uma exposição inicial aí, depois a gente vai conversando, né? Até às 14 horas, quando você também tem outro compromisso. Se a gente puder acabar um bocadinho antes, facilita para você. Muito trânsito, né? Entre uma reunião e outra na internet, a gente sempre corre o risco de pegar um congestionamento. Um abraço aí, Paulo. Obrigado. Boa tarde. Pode ligar seu microfone agora. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos participantes dessa live. E obrigado pelo convite de vir aqui conversar com vocês a respeito da campanha Lula Livre, né, de como é que nós estamos vendo os movimentos que a gente tem que fazer para conquistar a vitória nessa causa muito importante de restabelecer a verdade. Bom, Renato, você sabe muito bem de que o que nós estamos enfrentando hoje é um processo que começou alguns anos atrás, né? Eu aqui não vou falar muito sobre isso, porque certamente você já deve ter conversado muito sobre isso, mas a grande verdade é que nós temos, né, no Brasil e no mundo, uma elite, uns cientistas, os financeiros, né, que querem ter a garantia do seu dinheiro de volta. E, portanto, eles querem ter garantia de que governos democrático e popular, né, não gaste o dinheiro com coisas que interessem para o povo antes de pagar os seus rendimentos, né? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não consegue entender toda a movimentação que teve no Brasil, né, para chegar onde a gente chegou com a eleição do Bolsonaro, pensa que as coisas acontecem por acaso. E não é bem assim, né? Essa semana acabamos de ter, ontem, né, acabamos de ter aí a votação da autonomia do Banco Central, do Banco Central. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com as pessoas que trabalham, as pessoas que tocam a vida em todo o Brasil? Isso, gente, é o seguinte: o Banco Central é uma agência que, no Brasil, tem a grande função de garantir de que o dinheiro que foi emprestado para o Estado volte para os seus emprestadores, né, as pessoas que têm muito dinheiro. E era importante, então, garantir, né, de que tivesse um banco que fizesse tudo para fazer com que o dinheiro fosse, os rendimentos fossem garantidos para quem empresta o dinheiro para o povo brasileiro. Então, não se pode gastar com muitas coisas aqui. Caiu? Caiu, mas voltou. Aqui a gente tem, às vezes, umas oscilações, né? Mas a gente estava te ouvindo, caiu acho que uns 20 segundos aí. Então, isso aí, o Banco Central agora tem autonomia, esse pessoal aí, portanto, vai garantir de que os agiotas que emprestaram dinheiro para o Estado recebam os seus rendimentos, né? E isso em detrimento do povo. E tudo isso tem a ver. Quando a gente vê, né, o golpe que teve contra Dilma, por que teve o golpe contra Dilma, por que não deixaram o Lula ser candidato, por que fizeram a Lava Jato, pegando uma coisa importante que é o combate à corrupção, para destruir um projeto político, democrático e popular, por que aproveitaram o combate à corrupção para destruir as empresas que nós temos no país, por que usaram o combate à corrupção para destruir a Petrobras. Tudo isso, gente, tem por trás interesses importantes, que são interesses econômicos, né? Tem interesse econômico. E, lamentavelmente, tá certo? No Brasil, como a gente não tem uma imprensa decente, né? Nós temos uma imprensa que comprometida em contar uma história, comprometida em garantir os interesses dos rentistas, dos banqueiros, né? Ajudaram a construir essa mentira, essa farsa, que, graças a Deus, né, ela está muito antes do que eles esperavam, está sendo desmanchada.
Então, foi muito importante, não é, a conquista de ter acesso a esse material que a Polícia Federal pegou dos hackers lá de Araraquara, porque, de uma certa forma, o que a Intercept fez de falar sobre aquilo sempre parava a dúvida se aquilo ali não era inventado. E com o material colhido pela Polícia Federal dos hackers, ficou provado de que esse material é um material verdadeiro, é um material que serve como prova, conta como atuava o ministro Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, conta como atuava os procuradores. E o que vai ficando claro para a gente? Vai ficando claro para a gente de que eles precisavam condenar o Lula, eles precisavam interromper esse projeto democrático e popular que tinha o povo, não é, como seu objeto principal. E para isso, tá certo, era importante descobrir um crime. Como eles não tinham um crime para descobrir, eles inventaram um crime. E a pior coisa que tem na justiça, a pior coisa que tem numa investigação criminal é quando os investigadores eles inventam um crime. Então eles inventaram o crime do triplex e inventaram o crime do sítio. O triplex nunca foi do Lula, certo? Nunca usou, nunca pediu, mas eles inventaram uma história que o triplex era uma troca de propina, coisa que nem os delatores falam sobre isso. E o sítio é a mesma coisa. O sítio, apesar do sítio ter dono, apesar do sítio ser toda uma história conhecida, né, por pessoas que têm longa convivência com o Lula, que são donos do sítio, né, eles criminalizaram e inventaram a história de que o Lula, por frequentar o sítio, por gostar do sítio, por Dona Marisa, por frequentar o sítio e gostar do sítio, inventaram que o sítio era do Lula e, portanto, foi feito todas as reformas em benefício do Lula. E nós sabemos de que na vida normal, não é? Muita gente que tem sítio, tem casa, não é? Leva pessoas para morar. Eu mesmo, não é? Eu tenho um sítio também lá em Atibaia também, não é? Antes do Lula, não é? E levei minha sogra e meu sogro para morar comigo lá, né? E meu sogro e minha sogra levaram roupa, meu sogro comprou ferramentas, né? Eles tinham roupa lá, tinha remédio, tinha sapato, tinha ferramentas, né? E nem por isso o sítio era do meu sogro e da minha sogra. Né? Agora, se vai inventar, se você usa essas invenções para contar uma mentira, com a ajuda da imprensa, nós temos a situação que nós chegamos. Então, foi muito importante, mas muito importante mesmo, não é? A gente ter acesso a essas gravações que foram feitas pelo hacker e que, por ironia do destino, né, foi o próprio Moro que mandou investigar os hackers. Então, Deus está castigando, não é? O próprio Moro que mandou prender os hackers, investigar os hackers, e ele construiu prova contra ele mesmo. Olha que engraçado, olha como é que a vida dá volta. Né? Minha mãe falava que tudo que a gente faz aqui na Terra, aqui a gente paga, não tem conversa mole. Então, o Moro que mandou lá prender os hackers juntou prova contra ele e contra os procuradores. Né? E os procuradores, então, estão numa situação muito difícil. Né? Então, o que nós estamos observando agora nesse último período? Que uma parte da imprensa começa a perceber de que houve uma manobra muito grande, não é toda, porque, evidentemente, a Rede Globo, e, evidentemente, a Record, essas grandes empresas que estão comprometidas com o projeto, né, de garantir os rendimentos dos banqueiros, não vão dar o braço a torcer. Mas, né, parte de gente da imprensa internacional, mesmo no Brasil, começa a mostrar de que realmente houve uma maracutaia muito grande para condenar o Lula, houve uma maracutaia muito grande para promover a Lava Jato, e essa Lava Jato se constituiu numa organização muito complicada, que cometeu muitos crimes. Uma coisa que a gente fala muito pouco, Renato, é o seguinte, eu fico imaginando, você já imaginou, o procurador, ele começa a investigar, né, uma empresa, pessoas, e durante a investigação percebe alguma coisa errada, e ele constitui um fundo que ele mesmo vai fazer a gestão, né, para poder usar esse fundo dos interesses que ele acha importante. E os caras da Lava Jato fizeram isso, fizeram um fundo, né, sabido de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Pô, 2 bilhões e 600 milhões de reais, poucas cidades do Brasil têm isso, né? Para você gastar fazendo política para o Ministério Público, para a Lava Jato.
Isso foi descoberto, foi desmanchado, e hoje em dia, o próprio pessoal da Lava Jato, nossos procuradores, estão sendo investigados a pedido do Procurador-Geral da República. Por quê? Porque entre as coisas que eles queriam fazer, por exemplo, era investigar gente do Supremo Tribunal Federal. E para isso fazia o quê? Fazia vazamento, pedia vazamento, né, da Receita Federal para tentar descobrir alguma coisa para poder constranger os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse era o método. Então, veja bem, a dissolução das forças-tarefa, mais essas coisas que acabam acontecendo, mais as coisas que aconteceram com o Sérgio Moro, mais essa conquista, né, de ter acesso aos documentos vazados pela Lava Jato, permite, né, a gente ser otimista em saber de que há todos os elementos, há todas as condições para fazer com que o julgamento do habeas corpus, da suspeição no Moro, seja aceita. E com isso, não é, se desmancha a condenação do caso Triplex, né? E com isso permite de que a verdade venha à tona. Ou seja, o Lula nunca foi dono do Triplex. O Lula nunca negociou nada em relação a Petrobras ou outra coisa para poder levar vantagem. Então, isso é muito importante, porque é inadmissível de que pessoas, né, por conta dos seus projetos pessoais, ou dos seus projetos para ganhar dinheiro, ou dos seus projetos de ambição política, não é, use o Estado para fazer com que nós tenhamos a destruição dos direitos democráticos e populares nesse país e cause o que causou, né? Porque tudo isso acabou causando, não é, a destruição das empresas, acabou causando a destruição, né, do importante parque de gás e petróleo, acabou causando a destruição dos valores da Petrobras, acabou causando a destruição, né, de pessoas de reputação séria e elegendo esse governo que está aí, esse governo que não tem compromisso com a saúde, não tem compromisso com a vida, não tem compromisso com o desenvolvimento, não tem compromisso com nada, não é? O único compromisso que ele tem é atender os interesses dos poderosos, dos fazendeiros, dos maus fazendeiros, diga de passagem, não é? E dos maus brasileiros que querem vender a pátria a troco de banana. Então, nós acreditamos de que há condições, né, em breve, muito breve, de ter a votação, né, lá no Supremo e essa votação ser exitosa. Mas, para isso, né, para contrapor a imprensa que quer o nosso mal, para contrapor essa imprensa que contou essa mentira, para contrapor as pessoas que querem destruir o projeto democrático popular, nós precisamos do quê? Nós precisamos continuar conversando com o povo, conversando com os trabalhadores, conversando com as donas de casa, conversando com os estudantes, explicando o que está acontecendo com o Brasil, por que eles fazem isso, não é? Por que eles tomam essas atitudes em relação ao auxílio emergencial, em relação à vacina, em relação, sabe, à soberania nacional, em relação ao meio ambiente. E a gente explicando para cada um o que está por trás de cada coisa dessa, a gente vai conseguindo explicar, não é, o que fizeram com o Lula, o que fizeram com o Brasil, o que fizeram com a Dilma, e a gente vai construindo de novo um grande bloco, né, de pessoas que querem o bem do Brasil, um grande bloco que quer combater a desigualdade, que quer criar oportunidade para mais gente, e com isso a gente tem força para fazer com que tenhamos muitos êxitos, né, no nosso plano de trabalho. E para isso, né, a gente vai fazer o quê? Vai continuar trabalhando. Nós vamos melhorar mais ainda a nossa comunicação. Então, você que quer participar da luta do Lula Livre, entre no nosso site, né, www.lulalivre.com.br, e você vai ter condições de acompanhar, né? Peça para se inscrever no nosso WhatsApp, peça para receber o nosso newsletter com as novidades sobre a campanha, e use essas informações para você conversar, né, com o teu vizinho, conversar com o grupo da família, conversar com os amigos, né, conversar até com os adversários, né, explicando a verdade, porque a verdade é muito forte e a verdade vencerá, né? Então, a nossa ideia é essa. E também vamos fazer outras coisas, né? Queremos continuar pressionando
e dialogando com o Supremo Tribunal Federal, explicando o que está acontecendo, tentando convencer outros membros do Supremo Tribunal Federal de que houve uma sacanagem muito grande contra o presidente Lula. Queremos reativar os nossos comitês nos estados, nas principais cidades do Brasil, né, para que esses comitês participem dos nossos mutirões mensais que a gente fazia. Né? Então, é muito importante vocês aí que estão ouvindo procurar ativar os comitês nos estados, procurar ativar os comitês das maiores cidades, no movimento sindical, para que a gente possa, de forma coletiva, ainda que virtualmente, organizar as nossas atividades. Né? E com isso a gente vai continuando avançando para termos, né, definitivamente o restabelecimento da verdade e conseguir os direitos políticos do Lula, conseguir a sua inocência e fazer com que ele possa viajar esse país para animar o nosso povo, ouvir o nosso povo e a gente, de novo, retomar as rédeas, né, de um projeto democrático, de um projeto popular, de um projeto que cria oportunidade para todos. Então, basicamente, né, rapidamente, o que nós temos aí de novidade nesse período, essa daí, Renato. Obrigado, Paulo. Realmente, a campanha Lula Livre, ela se constitui com uma capilaridade muito grande, né? Não só aqui no Brasil, como no exterior, né? Hoje nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook, né? Logo nós continuamos com o nosso problema técnico para a entrada ao vivo pelo YouTube, mas você que está nos assistindo pelo Facebook, saiba que logo depois de encerrado aqui no Facebook, nós vamos estrear esse programa na íntegra também no YouTube do canal da Resistência. Mas eu estou vendo aqui uma mensagem da nossa companheira Judita Ribeiro, que é uma brasileira que vive já há muito tempo na Europa. Ela coordenou esse ano, né, o Lula Day. Lula Day é uma iniciativa que une brasileiros no exterior, organizações solidárias ao Lula no exterior, uma vez por ano, realizam aquele grande movimento por ocasião do aniversário do Lula. Mas o Lula Day e várias redes na Europa, que acompanham muito aqui o trabalho do canal da Resistência, organizam eventos, atividades, atuação em redes sociais, tuitaços, que são permanentes da campanha Lula Livre. Então, o importante, Paulo, que eu vejo é que nesse começo de ano, sempre a gente tem uma queda na nossa organização, né? Ano passado tivemos eleição municipal, evidentemente, a campanha Lula Livre é suprapartidária, ela tem o apoio formal do PT, do PCdoB, do PCO, do PSOL, né? Mas tem muita gente de vários outros partidos que também nos apoiam, dirigentes, personalidades, parlamentares, movimentos sociais, centrais sindicais, e logo no final das eleições, nós tivemos já um agravamento da crise do país, com um crescimento muito grande em janeiro, final de dezembro, começo de janeiro, da luta pelo fora Bolsonaro, já que nós tivemos um aguçamento também da crise sanitária no país, com o caso de Manaus chocando toda a nação, e os números alarmantes da pandemia do coronavírus, né, batendo lamentáveis recordes, né, de 1.200, 1.300 mortes por dia, é algo inimaginável. Então, o Lula Livre está junto e misturado com tudo isso, né? O Lula Livre está junto com o pessoal petroleiro da Bahia que resiste, né, à venda da refinaria Landulfo Alves, está junto com os bancários do Banco do Brasil contra a privatização, está junto com os parlamentares que votaram contra o Banco Central. Essa é a grande virtude da campanha Lula Livre, porque o Lula abarca tudo isso, né? Agora, nós não vamos ter muito tempo para a gente se reorganizar, por isso é que a gente está correndo um pouco contra o tempo, né? Porque a perspectiva é que nas próximas semanas o tema do habeas corpus, da suspeição do Moro, ele venha a ser pautado no Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você pudesse, Paulo, falar um pouquinho para nós sobre esse momento que a gente está vivendo. Nós não temos, evidentemente, segurança de quando esse assunto entra em pauta. Ele é um assunto
dos ministros, e esse HC já tem 2 anos, então pode acontecer de alguém mais pedir vistas, pode acontecer de não ser votado, de não ser pautado, mas nós temos uma perspectiva palpável de que isso venha a ser feito. Então, a campanha Lula Livre não vai poder, vamos dizer assim, os nossos comitês, as nossas militâncias todas, não vão poder ter, depois do carnaval a gente se organiza, nem carnaval direito vai ter, mas nós vamos retomando isso de uma forma mais rápida em 2021, né? Então, nós fizemos também na reunião da executiva da semana passada uma pequena avaliação de que, dessa vez, a perspectiva de pauta do Supremo é real, né? Mas falamos também que ninguém sabe qual é o resultado, né? Embora todos nós tenhamos forte convicção e fortíssimas provas da inocência do Lula, pode acontecer muita coisa, ele pode ser decretada a suspeição do Moro, sem a consequência que todos nós esperamos, que é a anulação de todos os processos em que o Moro instruiu, né, contra o Lula. Pode-se ter uma solução parcial no caso do triplex do Guarujá, mas que não alcance o caso do sítio de Atibaia. Especulação é o que mais tem hoje. A nossa militância está debatendo isso a mil nas redes sociais, gente com várias teorias conspiratórias e com muitas teorias não conspiratórias, mas fortíssimas. Aliás, o Celso Amorim, mais uma vez, respondendo uma pergunta que eu fiz a ele, na CNBB, ele disse o seguinte: olha, tem muita teoria conspiratória sobre o golpe de 2016, mas eu só acredito em teorias conspiratórias. Então, evidentemente que nós estamos todos preparados, e o Lula disse isso na reunião, né? Ele falou claramente para nós, na reunião da executiva da semana passada, que ele está preparado para qualquer resultado, que ele tem convicção de que pode ser vitorioso, mas também que nós temos que nos preparar para a continuidade da nossa luta. Então, eu queria que você falasse um pouco para a nossa militância sobre isso, né? Qual é a tua expectativa de pauta, né? Quais são as análises que a defesa do Lula vem fazendo, né? E como é que a gente pode ajudar aqui, porque esse processo tem tudo a ver com opinião pública, né? Tem tudo a ver com formação de uma opinião dominante na sociedade. Como é que a gente pode ajudar nesse processo? Tem que ligar o som agora de novo. Bom, primeiro, boa, Renato, as perguntas e a tua fala, porque eu acho que é isso que é muito importante a gente explicar para a nossa militância. No mundo moderno, né, nesse mundo moderno que nós estamos, de redes sociais, de televisão, de WhatsApp, Facebook e tal, a construção de opiniões públicas é uma coisa também rápida, né? A gente, por exemplo, não analisa muito o caso, vamos pegar o BBB 21. Como um ser político, eu não posso ignorar de que milhões e milhões de brasileiros vê o BBB 21. E é interessante esse fenômeno, porque os caras ficam vendo o BBB 21, não é? Que é o quê? Fica vendo aquela futrica dentro de casa, aquelas coisas que acontecem dentro de casa, aquelas brigas, os beijos, os ralos, não sei o que lá das quantas. Milhões de pessoas. Agora, por que as pessoas veem aquilo? Não é? Porque é um entretenimento, mas também é um empoderamento. As pessoas podem decidir quem entra, quem sai, quem ganha, quem perde e tudo mais. Então, na verdade, a grande questão da comunicação hoje em dia é construir opinião pública. Fazer política é a arte de convencer. Quanto mais capacidade a gente tem de fazer política e convencer mais gente, ganhando mais pessoas de uma determinada visão da opinião pública, mais chance você tem de obter vitórias. Certo? Por isso que a campanha Lula Livre tem que ser uma campanha permanente, uma campanha que tem que estar sempre falando, não é, o que está acontecendo, porque ela tem que atingir milhões e milhões de pessoas sem o uso da televisão,
né, sem o uso de um grande instrumento de comunicação, né, a não ser a comunicação popular dos partidos ou do movimento popular, sindical, falando sobre esse assunto. Então, por que é importante a gente sempre lembrar disso? Porque a única chance que a gente tem de ganhar uma causa como essa é, de alguma forma, não é, a gente aumentar a opinião pública a nosso favor. Por isso que os vazamentos, né, do que os hackers pegaram nos celulares dos procuradores do Sérgio Moro é importante, porque, de alguma forma, essa barbaridade, esses crimes que eles cometeram, chega para a opinião pública, ainda que seja através das redes sociais, através da rede de esquerda, porque, evidentemente, a Rede Globo não vai ficar contando muito isso, né? Bom, então, qual que é a nossa expectativa? A nossa expectativa é que esse trabalho que teve do vazamento, esse trabalho que teve de chegar ao acesso, né, a essas coisas todas, melhorou a opinião pública. Melhorou a opinião pública, inclusive, no judiciário. Isso permite de que essa causa seja julgada, certo? A suspensão do Moro seja julgada. Mas de uma maneira, para quem interessa, para quem é mais democrático, que ela seja julgada. Então, nós somos muito otimistas de que ela seja julgada. Poderão perguntar, mas isso vai ser um julgamento que vai resolver todos os problemas? Provavelmente não, né? Mas provavelmente vai abrir uma bela discussão sobre a suspensão do Moro. E nós vamos poder depois discutir, né, se uma pessoa que agiu errado num determinado caso, ele é uma pessoa que no outro caso agiu corretamente, se os métodos que ele usava era totalmente criminoso, como é que é no outro caso? Né? Então, o vazamento todo do Vaza Jato permite descobrir que eles tinham como método de trabalho esse tipo de coisa. Então, eu penso de que nós temos todas as condições de ser exitoso e ser breve. Esse é o problema. O problema é que esse julgamento poderá acontecer nos próximos 30, 40 dias. E, portanto, nós temos que tomar iniciativa dentro desses 30, 40 dias, certo? Então, nós estamos pensando, né, dentro desse negócio, como mobilizar o jurista, personalidades, artistas, gente do movimento sindical, enfim, personalidades brasileiras, né, através de uma carta para mandar para o Supremo, para dizer para o Supremo o seguinte: Supremo, nós estamos de olho nessa barbaridade. Vocês não vão levar em consideração tudo o que está acontecendo para fazer justiça para o Lula, né? Como é que é, Supremo? Nós estamos aqui, a sociedade está de olho. Então, estamos organizando isso, né? Queremos que mais gente também nos ajude a organizar isso, porque é uma coisa que tem que ser feita o mais rapidamente possível, tá certo? Nós estamos querendo produzir materiais, estamos produzindo materiais, né? Tanto do julgamento para colocar nas redes, para qual objetivo? O objetivo é que mais gente esteja atento ao que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo nesse caso do Lula livre, né? Então, pedaços de falas de juízes, materiais que saem na imprensa, queremos repercutir na rede, porque aí é esse o instrumento que a gente tem para construir uma opinião pública favorável, né? Ou seja, fazer política de convencimento sobre a nossa causa. Né? O nome que você queira dar não importa muito, mas é isso, tá certo? Bom, queremos também tentar articular ainda, talvez no mês de fevereiro, não é? Um mutirão virtual ou até presencial, fazer material para poder, né, organizar, enfim, mobilizar as pessoas para que elas pensem que atividades pode fazer. Ou pode fazer carreata, ou pode fazer fachaço, ou pode fazer buzinaço, ou pode fazer tuitaço, ou pode fazer panfletagem, tá certo? O importante é que a gente junte pessoas para discutir o que nós podemos fazer para chamar a atenção de mais gente para essa causa que é importante. Porque, Renato, tudo tem a ver, né? Mas o que o Lula livre tem a ver com o Banco do Brasil, que quer privatizar o Banco do Brasil? Gente, é aquilo que eu expliquei, né? Os rentistas, a elite brasileira, quer um modelo econômico, quer um modelo de sociedade, né, para fazer com que eles tenham cada vez mais lucro, certo? Bom, e portanto precisava ter afastado o Lula.
para poder ter a privatização do Banco do Brasil. Portanto, precisava afastar um projeto com o Democrático Popular para poder vender as refinarias da Petrobras. Senão, isso não era permitido. E por que a esquerda quer Banco do Brasil? E por que a esquerda quer a Petrobras? Para ter uma política diferente, sim. Diferente. Porque, senão, né? Por que o gás tem que aumentar preço internacional? Por que a gasolina tem que aumentar preço internacional? Por que o diesel tem que ser aumentado a preço internacional? Né? Dentro da ótica deles, a gasolina tem que aumentar, o diesel tem que aumentar, o gás tem que aumentar, porque a Petrobras tem que render o máximo de dividendo para os seus acionistas. E, no caso, os acionistas privados querem o máximo, o mais rápido possível. Tudo que eu investi, eu quero ter de volta. Por isso que as ações agora estão aumentando para caramba do mundo todo, porque eles querem ter o dinheiro de volta, né? O mais rápido possível. Não interessa que a Petrobras poderia ser uma empresa para estar pensando em energia eólica, está pensando em energia solar, podia ser uma empresa desse jeito, ajudando a fazer pesquisa. Não, isso não interessa. Interessa para o cientista receber o dinheiro de volta. Para um projeto democrático e popular, não. Para um projeto democrático e popular, nós criamos uma empresa para ajudar o desenvolvimento do país, para ajudar o desenvolvimento de tecnologia, para ajudar o desenvolvimento de inovações, de pesquisa, como a Petrobras tem feito durante tantos e tantos anos. Isso é uma empresa importante para poder fazer com que a economia cresça, desenvolva outras empresas de química fina, outras empresas, né, de novos produtos, porque isso é importante. Por que é importante? Porque se a gente tem, né, tecnologia em química fina, tecnologia em farmaco, nós podemos, nesse momento como agora, né, estar desenvolvendo a nossa própria vacina. Porque cientista e capacidade para isso nós temos instalado no país. Mas, como não tem um projeto nacional, como não tem hoje um projeto de desenvolvimento nacional, não tem vacina, ninguém está colocando dinheiro para pesquisar sobre isso, ninguém está equipando fábrica sobre isso. E por que interessa ter um banco, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil? A mesma coisa. Você pode usar o banco para fazer o quê? Para fazer financiamento, por exemplo, da nossa agricultura, que o Banco do Brasil faz, mas também fazer o financiamento da agricultura familiar, fazer o financiamento do pequeno agricultor, não é? Fazer o financiamento colocando como contrapartida de que o meio ambiente seja preservado. Então, você percebe por que é importante o Estado, né, ter empresas estatais, ter política, ter ferramenta? Porque isso constrói um modelo de desenvolvimento que vai botar mais gente, né, usufruindo do que a sociedade está construindo, ou um modelo de desenvolvimento de que nós teremos aí 10 milhões de ricos, de milionários, de pessoas que podem tudo, que consomem avião, que consome bar, que consome fazenda, viagem para o exterior, e você vai ter 220 milhões de pessoas, não é, que vão limpar a casa dessas pessoas, que vão limpar o jardim, que vão atender essas pessoas quando elas vão fazer compra na farmácia, no shopping, não é, que vão levar comida para eles comer em casa, que vão fazer as suas pizzas, que vão fazer os seus pães, que vão fazer, enfim, prestar todo o serviço para essa elite, mas que não terão acesso a esses produtos, né, a esses serviços que a sociedade produziu. Porque pessoas que vão ganhar R$1.000, pessoas que vão ganhar 1.200, que são os novos empregos que estão surgindo, não poderão ter um bom convênio médico, não poderão ter um bom, né, pagar uma escola, não poderão ter condições de viajar, né, para curtir as nossas praias, curtir as nossas serras e tudo mais. Então, as pessoas têm que entender, né, de que Lula livre, ele representa politicamente tudo isso que foi colocado aí, né? Mas ele é necessariamente um pedaço importante de um projeto. Quando a pessoa entende o Lula livre, é porque ela entendeu o que aconteceu no Brasil, ela entendeu o que está acontecendo na economia, ela está entendendo o que está acontecendo, não é, com o nosso país. E nós não queremos um país, não é, de milhões e milhões de pessoas passando necessidade, não podendo aproveitar da oportunidade, e milhares de pessoas nas ruas,
né, jogada nas ruas como nós temos hoje, famílias pedindo comida, pessoas pedindo dinheiro para comprar remédio, como estamos vendo hoje, pessoas que, sabe, vivem na miséria. Porque a miséria, né, provoca esse tipo de coisa que a gente está vendo. Gente vai desviar a vacina porque vai vender por R$ 200, sabe? Então isso vai destruindo o ser humano, vai destruindo as pessoas, vai destruindo, sabe, o caráter, vai destruindo a dignidade. E nós, enquanto povo, né, enquanto brasileiro, nós não podemos aceitar isso. Portanto, a luta tem que ser feita na sua amplitude toda e a gente tem que participar. Quem tem mais condições participa mais, quem tem menos participa menos, mas todo mundo tem que participar para construir uma nação decente, uma nação que a gente orgulhe e um povo que a gente orgulhe, como estamos construindo. Beleza, nós temos uma clareza muito grande, né, Paulo, de que nós estamos diante de um bloco de poder que é muito forte, que foi capaz de destituir uma presidenta eleita sem ter cometido nenhum crime de responsabilidade, ter preso e mantido preso a principal liderança popular desse país com o objetivo de impedi-lo de disputar uma eleição, manipularam o processo eleitoral para que os crimes do Bolsonaro e do Mourão fossem olhados com uma omissão, né, do nosso Superior Eleitoral, fraudes eleitorais brutais. Então, muita gente pensa assim, mas é que está faltando luta do nosso lado. Talvez a gente tenha que olhar que o nosso lado, ele se encontra hoje numa defensiva em relação a um período que nós precisamos superar. Daí a importância da nossa luta pelo Lula, né? Porque nós não podemos abrir mão do Lula nessa disputa, né? Contra adversários tão poderosos, contra esse bloco de poder econômico, midiático, parlamentar, judicial que se uniu contra nós precisamos ter muita força do lado de cá, né? E o Lula não pode ficar no banco de reservas dessa luta, nós precisamos dele 100%. Então, você que está nos acompanhando, muito importante essa dica do Paulo Camoto, de que nós podemos fazer aquilo que a gente pode, ninguém está pedindo algo inimaginável. Tem gente que adora tuitar e dizer o seguinte, mas enquanto não fizer uma greve geral de 60 dias, a gente não derruba esse governo. Perfeitamente, mas enquanto a gente não consegue ter força para fazer uma greve geral de 60 dias, a gente pode fazer muita coisa. E nós podemos fazer, efetivamente, comitês populares e ações em defesa do Lula que dialoguem com essa massa popular que reconhece a liderança do Lula e que é capaz de, em se movendo, derrotar de uma forma muito forte esse bloco de poder com a liberdade do Lula. Imagine se a gente consegue, de fato, anular a sentença condenatória do Lula e recuperar os direitos políticos do Lula. É uma situação conjuntural nova no Brasil. Então, Paulo, nesses 10 minutos que nos restam aqui, eu queria que você falasse um pouco, né, do espírito que a gente vem tentando cultivar de retomada do trabalho militante, do trabalho de base, do comitê popular, né? Porque isso qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode criar uma lista de zap da sua relação e abastecer essa lista de zap com informações do Lula Livre. Para isso tem o site do Comitê Nacional, ali tem o conteúdo. Qualquer pessoa pode promover um debate, uma live com seus parceiros de Facebook, de Twitter, para discutir o Lula Livre. Aí as pessoas falam, mas o que isso pode mudar? Nós acreditamos que não vai ter mudança que não venha de baixo, que não venha dos de baixo, que não venha daqueles que podem ser sujeitos dessa transformação. Acho que isso está muito claro na metodologia do Comitê Lula Livre, né? Então, talvez se você pudesse aí, nesse restinho de tempo que nós temos, falar um pouco, né, do que nos espera do ponto de vista organizativo, né? Nós temos o mutirão do dia 27, né? Está confirmado, último sábado do mês, mutirão nacional Lula Livre. Lá nós vamos ter todas as orientações, toda a análise de conjuntura, as grandes personalidades que apoiam Lula,
vai ser um grande momento, um grande encontro nacional para entrar março com o nosso time todo engrenado. Então, você já ponha na sua agenda aí, dia 27, mutirão nacional Lula Livre, e organize um mutirão na sua cidade, uma live no seu círculo de relações, procure o Comitê Estadual Lula Livre, saiba da agenda da sua região, para a gente realmente não perder essa oportunidade. Março, realmente, nós esperamos que seja um mês muito importante para a nossa luta. Com você, Paulo, também você pode fazer as suas considerações finais, né? E a gente agradece demais aí a gente ter podido compartilhar com o pessoal aqui que acompanha o Hora 13 as principais análises, né, e iniciativas do Comitê Nacional Lula Livre. É isso aí, Renato. Veja bem, Renato, eu acho que é legal a gente conversar um pouco sobre como fazer as coisas, né? Porque talvez uma dificuldade da esquerda é como juntar mais gente, né? Como é que a gente trabalha, como é que a gente faz para convencer mais gente. Então, eu defino que fazer política é a arte de convencer. Se você falar e não convencer ninguém, você não fez política, né? É mais ou menos como vender. Vender não é você atender 30 clientes. Vender é você atender um cliente, entregar uma mercadoria, receber, não é, pela essa mercadoria entregue, e o cliente ainda ficar contente com a mercadoria que ele comprou. Isso é um bom vendedor, né? E fazer política, para mim, é muito isso, né? Tem que convencer. Se não convenceu, não fizemos política. Fizemos aqui uma bela de uma live, o pessoal achou legal, mas se não mudou a atitude, se não mudou o comportamento das pessoas, nós não fizemos política. E uma coisa que nós comentamos nessa nossa live de hoje foi a questão da opinião pública, né? Hoje em dia, para mudar as coisas, é a opinião pública que conta. E a opinião pública ela é feita pelo convencimento, né? Como é que a opinião pública se forma? Pelos grandes meios de comunicação, pelos grandes influenciadores, não é assim? Por que a gente gostaria que o Lula tivesse solto? Porque o Lula ele é um grande influenciador. Ele é um cara que convence as pessoas e, portanto, ele poderia falar de muitas coisas que são importantes para nós, não é? Falar para outras pessoas e as pessoas levam em consideração o que ele fala, se convence e vai à luta. O problema que eu acho é que nós, não é, precisamos voltar de novo a exercitar essa coisa de convencer as pessoas, não é? E nós precisamos descobrir como é que a gente conversa para convencer melhor as pessoas. Eu tenho sempre chamado a atenção de que é importante a gente explicar os motivos, né, que a direita faz o que faz, né? Não, vai privatizar o Banco do Brasil. Nós precisamos explicar, nós ficamos só muitas vezes falando, não pode privatizar, o Banco do Brasil é importante, o Banco do Brasil não sei, é isso, o Banco do Brasil faz aquilo. Mas também é importante a gente explicar para o nosso pessoal por que o pessoal quer, por que a direita quer privatizar o banco. Até para ver, né, até para dar elementos para a pessoa que está nos ouvindo, dar os argumentos da direita para ver se a direita vai ter razão, né? Então, por que eles querem privatizar o Banco do Brasil? Eles querem privatizar o Banco do Brasil e o BNDES e a Caixa Econômica porque eles querem tirar, né, um concorrente importante que na opinião deles, né, fica com uma parte do rendimento que deveria ser deles. Se vocês pesquisarem, você vai observar que a grande reclamação dos bancos, né, era porque o governo democrático e popular emprestava muito dinheiro do BNDES para promover o desenvolvimento, né? Então, como o governo emprestava dinheiro para promover o desenvolvimento, então o juro não ficava com o próprio Estado, esses banqueiros ficavam chateados, porque eles perdiam alguns bilhões, né, de renda com dinheiro emprestado pelos bancos públicos. Então, é importante tirar esses concorrentes do mercado, né? Porque esse concorrente do Estado, onde já se viu isso? Vamos tirar esses concorrentes, vamos deixar só nós da iniciativa privada ganhar dinheiro. Então, cada coisa que você for ver, né? A Petrobras, por que eles fazem o que fazem com a Petrobras? Porque eles querem receber rapidamente o dinheiro que eles investiram. Eles são acionistas
E o cara que investe em ações, mas se imagine você investiu em ações, investiu R$ 100 em ações. Se você puder receber depois da manhã R$ 500 de dividendos, você não queria? Ou não, eu não quero, eu quero esperar 10 anos. O que é isso? Você, como capitalista, gostaria de receber, né? E nós temos que entender e dialogar. Ó, legal você ter esse comportamento, só que esse comportamento vai ferrar a maioria do povo brasileiro. Por exemplo, vamos pegar um caso que ninguém discute, né? O governo, ele liberou o fundo de garantia, né? Parcela do fundo de garantia, 2, 3, foi liberando o dinheiro do fundo de garantia que estava do trabalhador que estava na Caixa Econômica Federal, que estava depositado. Legal, o governo não sabe gastar, pega esse dinheiro e gasta. Qual que é o objetivo que a direita tinha nesse negócio? A primeira coisa que eles tinham é o seguinte: esse dinheiro era bom voltar porque tinha muita gente endividada, então podia pagar. Não que o banco podia ficar com o dinheiro, mas o cara podia pagar a dívida que ele estava devendo para o banco. Como tinha muita dívida para o banco, esse dinheiro podia pagar a dívida. E a outra coisa que era importante pegar esse dinheiro, né, é porque esse dinheiro do fundo de garantia fazia parte de um grande fundão, certo? Que compõe o fundo de garantia, que é o dinheiro de todos os trabalhadores. E esse dinheiro lá atrás, né, ele servia para quê? Para financiar a habitação de casas populares, para financiar saneamento básico, para financiar obras importantes, né, na área da educação, como creche e tudo mais. Então a prefeitura podia pegar esse dinheiro. Bom, com o fim desse dinheiro, não é, que era oferecido para fazer essas obras e gerava emprego, gerava renda, o que vai acontecer? Vai abrir um bom mercado para os bancos, não é, emprestar dinheiro com um juro mais alto e, com isso, quem tem dinheiro ficar cada vez mais rico, ficar cada vez, não é, com mais dinheiro. Então, nós vamos ter uma sociedade em que os ricos vão ficando cada vez mais ricos, os ricos vão ficando cada vez mais ricos e os pobres vão ficando cada vez mais pobres. E nós temos que saber o seguinte: de que lado que a gente está dessa história, né? Porque na hora de votar, a gente vota, né? Vota em candidato que muitas vezes tem essa postura, vota em deputado, vota em vereadores, vota em gente que tem essa postura, e depois reclama da vida. Então, nós da esquerda temos que nos apropriar do conhecimento. Nós da esquerda temos que se apropriar cada vez mais de uma linguagem simples para poder explicar para outras pessoas que não entendem direito, não é, o que está acontecendo com o Brasil e o que está acontecendo com a vida dele. Porque aí o cara vai se convencer, o cara vai entender: ah, realmente eu tenho um lado nessa história. E quanto mais gente a gente tiver do nosso lado, mais opinião pública está do nosso lado. Quanto mais gente tiver mais consciência política, é mais difícil enganar, é mais difícil manipular. Portanto, nós, né, que graças a Deus conseguimos ter um entendimento do que está acontecendo com o Brasil, temos uma obrigação, porque senão a saída não é individual, a saída é coletiva. E hoje nós vivemos numa sociedade em que nós somos muito individualistas, né? Nós criamos todo um ambiente de ser cada vez mais individualista. Né? Nós somos individualistas enquanto consumidor, nós somos individualistas enquanto ser político, né? Mesmo para votar, nós votamos individualmente. Então, nós temos uma cultura, né, cada vez mais de ser individualista, mas, infelizmente, né, é uma cultura, inclusive, criada pelo chamado mercado, a tal da customização, né? O que é o Facebook, o que é o YouTube, o que são as redes sociais? Ela é isso, você pode criar a sua rede de mensagens com as suas preferências, do jeito, botar do jeito que você quiser. É fazendo com que as pessoas sejam empoderadas individualmente, que é muito legal, que é muito importante, mas a gente tem que ter uma clareza, né, de que a saída para a sociedade, a saída para o mundo é uma saída coletiva, né? Não tem saída individual. Saída individual a gente pode até sair, der muito sorte, vamos se dar bem. Mas a grande saída para todos, que vai beneficiar todos, é a saída coletiva. Por isso que é importante, né, a gente entender o que está acontecendo com o Brasil, para a gente ter muitos argumentos sobre a questão do Lula. Então, fala, o Lula é ladrão? O Lula não é ladrão. O Lula é um homem milionário? O Lula não é um homem milionário. O Lula não tem fazenda. O Lula não tem avião. O Lula não tem imóveis. O Lula é uma pessoa, não é, que
foi presidente da República, teve a oportunidade de ganhar, de juntar um dinheirinho, e depois, através das palestras, também conseguiu arrumar um dinheirinho. Todo esse dinheiro hoje, a sua maioria já foi gasto com os advogados, porque a técnica que se usa, né, para fazer a luta contra nós é exatamente isso, abrir um monte de processo para a gente perder um monte de tempo, gastar nosso dinheiro e se ferrar. E a gente precisa, portanto, da ajuda de muita gente para poder vencer essa batalha e conseguir a inocência do Lula e conseguir os seus direitos políticos. Eu acho, Renato, que todos os dados, né, todas as informações foram dadas, todas as coisas já foram dadas, e é importante, então, as pessoas se convencer e saber o que cada um pode fazer. Paro por aqui para poder terminar no horário, porque eu gosto de coisas também que começam no horário e terminam no horário. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Me chame que eu vou. Fique à vontade. Você já recebeu um convite aqui pelo Facebook para estar no próximo Lula Day, diretamente de Verona aí. Tá certo que é pela internet, não vão mandar passagem para você ir para Verona, não. Mas tá ótimo, tá ótimo. Tamo junto. Beleza, obrigado. Então, a gente vai concluindo aqui mais um Hora 13, né? Apenas avisando a você que está no Comitê Estadual Lula Livre, que quinta e sexta, aliás, quarta e quinta da semana que vem, quarta de cinzas e quinta, nós vamos reunir todos os comitês estaduais por região do país para preparar o mutirão do dia 27 e anunciar todas as propostas, o planejamento estratégico do Comitê Nacional Lula Livre. É isso aí, gente. Um abraço aí para todos. Até terça-feira que vem com mais um Hora 13. Nós vamos fazer mesmo no Carnaval. Pode vir que nós estamos discutindo aqui os rumos do nosso país. Obrigado, Paulo. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.